Olá. Olha, parece que a gente vive um momento bem peculiar, né? Ainda tem aqueles ecos da pandemia, sabe? Aquele cansaço que não passa. Sim, uma sensação estranha no ar. E, ao mesmo tempo, parece que a gente foi jogado de cabeça na era da inteligência artificial. Muita gente fala disso, um misto de estresse, de sobrecarga. Uma correria sem fim, talvez. Isso. E até uma certa desconexão, talvez. É complicado. Com certeza. Para tentar entender um pouco melhor essa sensação toda, nossa análise de hoje vai fundo numa conversa, olha, muito rica, que rolou em 10 de outubro de 2025. O título era Humanidade em Crise, a psicologia da inteligência emocional na era da IA. Ah, eu lembro dessa conversa. Muito boa. E os participantes eram, assim, nomes de peso mesmo. Tinha o Dr. José Aparecido da Silva, professor sênior lá da USP, com, 50 anos de experiência. 50 anos. E ele pesquisa felicidade, dor, inteligência. Aliás, um detalhe que ele contou, achei curioso. Ele é corintiano roxo e se diz um machadiano, sabe? Chegou até a estimar o QI do Machado de Assis. Sério? E quanto ele estimou? Falou em 168. Fascinante, né? E junto com ele estava a Iraceli Pires. A Iraceli é ótima. Psicóloga organizacional, né? Mais de 20 anos na área. Exato. E especialista em saúde mental no trabalho também pela USP. Quem mediu tudo foi o Emerson Siochorowski. Uma turma de respeito, sem dúvida. Totalmente. Então, a nossa missão aqui é tentar tirar o suco dessa conversa, sabe? O que ela realmente nos diz sobre como a gente está psicologicamente agora. Qual o papel de verdade da inteligência emocional, a famosa IE, nisso tudo. E a IA, né? Como a inteligência artificial entra nessa história toda, que já não tá simples. Exatamente. Ok. Então vamos desempacotar isso. Para começar, como é que ficou o nosso estado psicológico depois daquela tempestade da pandemia, hein? Olha, os dados que eles trouxeram na conversa pintam um quadro bem sóbrio, viu? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, registrou um aumento global, assim, de 25% nos casos de ansiedade e depressão, desde 2020. 25%? É muita coisa. É muita coisa. E se a gente olha para o Brasil, uma pesquisa da Fiocruz, mais recente, de 2023, revelou que 56% dos trabalhadores sentiram um aumento, sabe, de estresse, ansiedade ou mesmo exaustão depois da fase mais crítica. Metade das pessoas, praticamente. Nossa. E um ponto que eu achei muito real que a conversa trouxe foi como esse estresse todo, ele não respeita muito as fronteiras, né? O estresse do trabalho vai para casa. E o de casa vai para o trabalho. Vira um ciclo vicioso, né? Total. Aliás, o próprio mediador, o Emerson, ele compartilhou uma coisa pessoal, né? Que ele teve um burnout, mas a origem foi na vida pessoal. Sim, isso é super importante. Desafia aquela ideia antiga de que burnout é só coisa de trabalho, né? Exato. E isso levou eles a discutirem o que chamaram de síndrome do pós-esforço pandêmico. O que seria isso exatamente? É basicamente uma fadiga muito profunda, sabe? Tanto emocional quanto cognitiva. É resultado daquela hiperconectividade maluca que a gente viveu. Reunião atrás de reunião. Exato, reunião virtual sem fim, dificuldade de desligar, sabe? Aquela mistura total do pessoal com o profissional. É como se o motor continuasse ligado, acelerado, mesmo depois da corrida ter acabado. A gente ficou nesse ritmo. Faz todo sentido. É uma exaustão que ficou. E como é que a psicologia explica essa nossa reação coletiva a um evento tão gigantesco? Então, o Dr. José Aparecido da Silva, ele trouxe na conversa a teoria dele, a teoria do reajustamento social. Reajustamento social. Isso. A ideia central é que a vida é tipo uma sequência de ajustes que a gente tem que fazer a eventos estressantes. Alguns são pequenos, outros, como a pandemia, são enormes. E crises desse tamanho, segundo ele, elas têm sempre 3 ingredientes meio explosivos, sabe? Quais seriam? Incerteza, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Confusão, era informação para todo lado, muitas vezes contraditória, regras mudando.
E um senso de urgência muito forte, precisa agir agora. A pandemia teve tudo isso em doses altíssimas. É verdade. Incerteza, confusão, urgência. E ele também falou de uma dualidade interessante na pandemia, não foi? Falou sim. Ele apontou que tinha dois lados nessa moeda. De um lado, o foco era na doença mesmo, na fisiopatologia do vírus, sabe? Como ele afetava o corpo. A parte biológica. Exato. E nesse ponto, ele destacou o sucesso incrível da ciência, da inteligência humana. Poxa, desenvolveram vacinas eficazes em uns 10 meses. Foi um feito notável. Realmente impressionante. Mas aí, do outro lado, veio o impacto psicológico, né? Que foi brutal, por causa das medidas de restrição que eram necessárias, isolamento, distanciamento, a rotina virando de cabeça para baixo. Ele usou até uma metáfora bonita. Disse que era como a vela e a chama, nunca juntas, mas nunca separadas. Poético. Quer dizer, a ciência avançava, mas o custo emocional era alto. Exatamente. Um não vinha sem o outro naquele momento. E nesse cenário todo, de incerteza e isolamento, parece que um sentimento acabou dominando tudo, né? O medo. Nossa, sem dúvida nenhuma. O Dr. Silva comentou que o medo virou talvez o construto psicológico, que é tipo um conceito que a psicologia estuda, como inteligência, ansiedade, essas coisas. Entendi. Então, o medo foi o construto mais investigado durante a pandemia. Ele mesmo contou que participou da validação de uma escala para medir o medo aqui no Brasil. E o artigo científico original dessa escala teve um impacto, assim, impressionante. Mais de 10 mil citações em só 3 anos. 10 mil citações. Uau! Isso mostra o quanto o tema estava na crista da onda, né? Ele chegou a dizer que a pandemia foi como a soma de todos os medos, justamente por causa dessa combinação de incerteza, confusão e urgência que a gente falou. Foi avassalador. A soma de todos os medos. Que imagem forte. E essa carga emocional toda que as pessoas estavam carregando, claro, transbordou para o trabalho, imagino. Como é que as empresas estão lidando com isso na prática? Os dados que eles mostraram na conversa indicam que o desafio é gigante. Um relatório da Gallup, de 2024, disse que só 21% dos funcionários se sentem realmente engajados no trabalho. Só 21%. É muito baixo. Muito baixo. E, ao mesmo tempo, 44% dizem que estão sofrendo emocionalmente. Essa desconexão profunda é vista como uma das grandes causas da alta rotatividade, sabe? O turnover que tanta empresa enfrenta hoje. O custo disso, humano e financeiro, é altíssimo. E a liderança, o pessoal que comanda as equipes, está preparado para esse cenário? Olha, pelo jeito, não muito. Citaram um estudo da Harvard Business Review, também de 2024, com dados bem preocupantes. 72% dos líderes admitem que não se sentem preparados para lidar com a sobrecarga emocional das equipes deles. Mais de 2/3? Sim, e 61% dos RHs reconhecem que não têm políticas bem estruturadas para apoiar a saúde mental do pessoal. Ou seja, tem uma lacuna aí, né? Entre o que as pessoas precisam e o que as empresas estão conseguindo oferecer. É um gap claro. Ok, a gente vê o problema a nível macro. Os números são claros. Mas como é que isso aparece no dia a dia das empresas? O que a Iracelis Pires, com a experiência prática dela, observou nesse sentido? A Iracelis trouxe uma visão muito legal, sabe? Vinda da linha de frente mesmo, inclusive daquele mundo financeiro super exigente lá da Faria Lima, onde a gente sabe que a pressão por resultado é altíssima. É altíssima. E ela enfatizou que a cultura das empresas não está voltando para o normal diante da pandemia. Não é isso que está acontecendo. Na verdade, está em plena reconstrução. Reconstrução? Interessante. Sim, não é restaurar o passado, é criar algo novo. Um ambiente que consiga equilibrar a busca por eficiência, que é necessária, claro, com a necessidade humana básica de conexão, de propósito, de bem-estar emocional. É um redesenho cultural profundo que está rolando. E imagino que é aí que a inteligência emocional, a IE, entra com mais força, né? Como é que ela foi colocada nessa conversa? Exatamente aí. A IE foi apresentada não como só mais uma soft skill da moda, sabe? Mas como um diferencial competitivo super importante e, acima de tudo, profundamente humano. Habilidades como autogestão emocional. Saber lidar com as próprias emoções, né? Isso.
empatia, que é entender e se conectar com o outro, e o que eles chamaram de higiene relacional. Higiene relacional, gostei desse termo. O que significa? É uma imagem ótima, né? Pensa em manter as interações limpas, sabe? Evitar fofoca, toxicidade, mal-entendido, cultivar respeito, clareza na comunicação. É a prática consciente de cuidar dos relacionamentos no trabalho e na vida. Faz sentido. Então, essas competências autogestão, empatia, essa higiene relacional foram apontadas como críticas. Críticas para o bem-estar das pessoas e para a sustentabilidade das próprias organizações. Citaram até o Daniel Goleman, né, o cara que popularizou a IE. O que ele disse? Algo como: empresas emocionalmente inteligentes não apenas sobrevivam a crises, elas evoluem com elas. Evoluem com elas. Interessante. Então não é só uma habilidade individual. É algo que pode impactar o coletivo, até países inteiros. Exatamente. O Dr. Silva observou isso na conversa, que líderes e até países que mostraram, digamos, uma maior inteligência emocional coletiva parecem ter se saído melhor na pandemia. Deu algum exemplo? Citou a Nova Zelândia. A ideia é que a IE, nesse nível mais amplo, permitiu uma comunicação mais eficaz, gerou mais confiança e deu capacidade para persuadir a população a adotar comportamentos coletivos que eram necessários, como as restrições, de um jeito mais coeso, sabe? Que interessante essa escala. E esse conceito de IE, de onde ele vem? É algo recente? Olha, nem tanto. O Dr. Silva fez questão de dar um contexto histórico. Ele lembrou que a IE, que ficou famosa nos anos 90, na verdade foi precedida por um conceito mais antigo, a inteligência social. Inteligência social? Isso, proposto por um psicólogo chamado Edward Thorndike, lá nos anos 1920. Basicamente, é a habilidade de entender e navegar nas relações sociais, de compreender os outros e agir com sabedoria nesses contextos. E segundo o Dr. Silva, esse conceito mais antigo está até voltando à tona agora. Que curioso. E ele também mencionou que a própria liderança pode ser vista de várias maneiras, né? Como um traço de personalidade, aí ele citou exemplos bem diferentes, como Churchill, Mandela e até o Trump. Diversos mesmo. Ou como uma habilidade que pode ser aprendida, que é mais a linha do trabalho da Iracílis, ou ainda como um comportamento que se adapta à situação, ou focada no relacionamento, mais orientada para pessoas ou mais para tarefas. Várias lentes para olhar a liderança. Entendi. Bom, o cenário já estava complexo. Pós-pandemia, saúde mental abalada, a IE surgindo como resposta. E aí, como se não bastasse, chega a inteligência artificial com tudo. Aqui a coisa fica realmente interessante. Como essa tecnologia nova e tão poderosa interage com esse quadro emocional que a gente já viu que está fragilizado? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O Dr. Silva observou o que a gente está vendo. A IA está se infiltrando em tudo, virando ferramenta do dia a dia. Ele até fez uma analogia pessoal engraçada. Qual foi? Diz que aprender a usar a IA hoje é como foi para ele lá atrás ter que passar da máquina de escrever Olivetti 22 para a máquina eletrônica. É uma ferramenta nova, poderosa, que a gente precisa aprender a usar, pegar o jeito. Uma adaptação necessária. Mas a visão dele sobre o impacto da IA ia além de ser só uma ferramenta, né? Tinha uma preocupação maior ali. Tinha sim. E aqui entra talvez a tese mais provocadora e até contraintuitiva que o Dr. Silva apresentou. Ele acredita que a IA, longe de nivelar todo mundo, pode, na verdade, acabar amplificando as desigualdades sociais e econômicas que já existem, especialmente num país como o Brasil. Amplificar desigualdades? Como assim? Qual é a lógica por trás disso? O argumento dele parte da forma como as habilidades cognitivas, tipo QI, se distribuem na população. Aquela curva normal, sabe? A maioria está na média, menos gente nos extremos. A curva do sino. Isso, a curva do sino. Segundo ele, as pessoas com inteligência acima da média vão ter mais facilidade e vão usar a IA para se tornarem ainda mais produtivas, gerar mais riqueza, se destacar mais ainda. O pessoal que está na média talvez não mude tanto. O problema maior, na visão dele, seria com as pessoas com habilidades cognitivas abaixo da média. Elas teriam dificuldade em lidar com essas ferramentas novas e complexas. E o resultado?
O resultado seria um abismo ainda maior entre quem consegue acompanhar o ritmo da IA e quem fica para trás, aprofundando a disparidade social e econômica, que já é um problemão no Brasil. É uma perspectiva bem preocupante mesmo. E ele chegou a conectar isso com outros impactos da tecnologia, por exemplo, nos jovens? Chegou sim. Ele mencionou aquele livro Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que está dando o que falar, né? Sobre o impacto dos smartphones, das redes sociais, na saúde mental dos adolescentes, dos jovens adultos, ligando isso ao aumento da ansiedade, da depressão nessa turma. A tecnologia como um fator que, se mal usada, pode piorar problemas que já existem. Entendi. Se a IA pode aprofundar essas lacunas, qual seria então o caminho para a gente tentar diminuir esse risco? Qual solução que apareceu na conversa? A solução que o Dr. Silva propôs é bem direta, sabe? Embora seja super complexa de colocar em prática. Investir pesado no desenvolvimento das habilidades cognitivas da população toda. Desenvolver a capacidade de pensar das pessoas. Exatamente. Ele até contou uma história ótima de um professor húngaro com quem ele trabalhou na USP. Esse professor dizia: é melhor ter uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Boa frase. Muito boa. E ele comentou que a Hungria, mesmo sendo pequena, tem muitos prêmios Nobel. Ele atribui isso, em parte, a um foco na educação que desenvolve o raciocínio, a capacidade de resolver problemas, a tal cabeça bem feita. Então, a mensagem para o Brasil seria essa: a gente precisa focar nisso, em preparar as mentes da nossa população, para que o país possa não só usar a IA, mas prosperar nessa nova era, diminuindo o risco desse aumento das desigualdades. Faz sentido. Enquanto o Dr. Silva focava nesse potencial da IA de ampliar as desigualdades cognitivas, a Iracelis Pires trouxe uma outra camada de preocupação, mas ligada às nossas relações, né? Aos vínculos humanos. Exatamente. A preocupação que ela levantou na conversa é sobre como a IA e a automação que está crescendo podem acabar diminuindo as chances de interação humana de verdade, sabe? No trabalho, na vida. Como assim? Matizado. Se a comunicação é cada vez mais feita através de máquinas, onde é que fica o espaço para aquela escuta atenta, sabe? Para o acolhimento, para construir confiança, vínculos fortes entre as pessoas. É um ponto importante. Ela chegou a compartilhar algo pessoal sobre isso, não foi? Sim, foi uma reflexão bem honesta dela, sobre o risco que ela mesma percebe, sabe? A tentação de, na hora livre, em vez de ligar para um amigo, conversar com uma IA, talvez seja mais fácil estar sempre ali disponível. Entendo. Mas isso poderia levar a um tipo de isolamento velado. A pessoa acha que está conectada digitalmente, mas na verdade está se afastando das conexões humanas reais, que são mais complexas, sim, mas são muito mais nutritivas para a gente. Um isolamento disfarçado de conexão. Isso. E essa preocupação dela bate com o que ela vê nos atendimentos com líderes. Muito medo, muita insegurança, dificuldade de criar conexão de verdade. Reforça aquele paradoxo, né? A gente tem mais meios de comunicação do que nunca. Mas talvez nunca tenhamos nos comunicado tão mal. Exatamente. E por que essa perda de conexão é tão problemática para a gente? Qual o impacto disso? Porque os vínculos, as relações são absolutamente centrais para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. A Iracelis até mencionou na conversa o modelo PERMA, do Martin Seligman, um dos pais da psicologia positiva. PERMA, o que significa? É um acrônimo para descrever os pilares do que ele chamou de florescimento humano. Emoções positivas, P, engajamento, E, relacionamentos, R, significado, M e realizações, A. E nesse modelo, os relacionamentos, o R, respondem por uma fatia enorme do nosso bem-estar, coisa de 40% mais ou menos. Vínculos enfraquecem ou a gente perde eles, a nossa saúde mental sofre um impacto direto. A gente fica mais vulnerável a estresse, ansiedade, depressão. É fundamental. Entendi a importância. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, o Dr. Silva trouxe uma visão da neurociência que talvez explique um pouco por que a gente se apega tanto ao virtual, né? Trouxe, sim, um contraponto interessante. Ele mencionou que tem estudos de neurociência cognitiva mostrando que interações virtuais, tipo uma teleconsulta bem feita ou até reuniões online mais imersivas,
podem ativar áreas do cérebro muito parecidas com as que são ativadas quando a gente está cara a cara com alguém. Sério? O cérebro reage de forma parecida? Em alguns aspectos, sim. Esse fenômeno eles chamam de presence na área de percepção. É a sensação de estar lá, de presença real, mesmo sendo virtual. Isso pode ajudar a explicar por que, para o nosso cérebro, algumas dessas interações virtuais parecem tão reais e por que a gente acaba desenvolvendo um certo apego a elas. Não que substituam o presencial, claro, mas o cérebro processa de forma similar em alguns pontos. Que complexo tudo isso. Temos a IA podendo aprofundar desigualdades, a tecnologia talvez enfraquecendo os vínculos reais, mas ao mesmo tempo o virtual dando uma sensação de presença. Como é que a inteligência emocional se encaixa como ferramenta para a gente navegar nisso tudo? Olha, a conversa posicionou a IE como uma espécie de bússola, sabe? E um kit de ferramentas essencial nesse cenário todo. Desenvolver as habilidades de IE tipo escutativa. Ouvir para entender mesmo, não só para responder, né? Exatamente. Comunicação clara, empática. A capacidade de dar e receber feedback de um jeito construtivo. E a habilidade de criar segurança psicológica. Que é aquele ambiente onde as pessoas se sentem seguras para errar, para perguntar, para discordar. Isso. Tudo isso é fundamental para construir e principalmente para manter vínculos humanos saudáveis, genuínos, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Lembraram até da origem da palavra comunicar, né? Significa tornar comum, unir. Unir. E a falta de comunicação eficaz, ou aquela comunicação baseada no medo, na desconfiança, gera o contrário. Ruptura, fragmentação. A IE ajuda a construir pontes. Então, tentando amarrar as ideias dessa conversa tão rica entre o Dr. Silva e a Iraceli Pires, a mensagem que fica é que a inteligência emocional não é só um conceito bonito, abstrato. É uma ferramenta prática, até mensurável, e hoje em dia absolutamente crucial. Crucial. É chave para o nosso bem-estar individual, para a performance e para a sustentabilidade das empresas e para a qualidade dos nossos relacionamentos mais próximos, família, amigos. Parece que a IE foi quase sugerida como um antídoto, talvez? Ou um contrapeso necessário para esses desafios da era algorítmica que a gente está vivendo? Foi bem por aí. E além da gente desenvolver a nossa própria IE, a conversa também tocou num ponto importante. A necessidade de cultivar ambientes na sociedade, nas empresas, onde o respeito pelas opiniões diferentes e o diálogo construtivo sejam possíveis. Um esforço consciente para ir contra essa tendência de polarização, de cancelamento que a gente vê tanto por aí. Entendi. Então, o que tudo isso significa para a gente? Essa exploração da conversa, Humanidade em Crise, nos deixa com algumas ideias bem fortes, né? A pandemia deixou marcas psicológicas reais, que duram. A inteligência emocional apareceu não como uma opção, mas como uma habilidade indispensável para a gente navegar essa complexidade toda. Indispensável mesmo. A inteligência artificial chega como essa força poderosa, mas ambivalente. É uma ferramenta incrível, sim, mas tem um potencial real de aprofundar desigualdades se a gente não tomar cuidado. E talvez, acima de tudo, reafirma aquela necessidade humana básica, fundamental, de cultivar vínculos reais, comunicação de verdade. Justamente quando a tecnologia parece puxar a gente pro outro lado, né? Exatamente. É um paradoxo constante. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar, inspirada diretamente nas preocupações que surgiram lá na conversa, se a IA pode mesmo, como foi sugerido, acabar exacerbando as desigualdades cognitivas e talvez fragmentando ainda mais as nossas conexões humanas, que tipo de ações coletivas a gente poderia pensar, que tipo de mudanças estruturais indo além do desenvolvimento individual da inteligência emocional, que é super importante, claro, a gente poderia começar a discutir e implementar para garantir que essa tecnologia tão poderosa sirva ao bem-estar de toda a sociedade, e não só de alguns, aprofundando ainda mais as divisões que já são um desafio enorme para a gente. Uma pergunta complexa, sem dúvida. Com certeza, mas essencial para o futuro que a gente está construindo agora, né? Fica aí para a gente refletir.